Amós, capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso, porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. E tirarei o juiz no meio dele, e todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não tirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos. E um homem do seu pai entram a mesma moça, para profanarem o seu santo nome. E se deitam junto a qualquer altar sobre as roupas empenhadas. E na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir a terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para possuirdes a terra dos amorreus. E dentre os vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Eis que vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos. Assim que de nada valerá fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará. Nem tampouco o que vai montando a cavalo livrará a sua alma. E o mais animoso entre as valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Capítulo 3. Ouve essas palavras que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua cova se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço da terra se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina nas cidades e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazeis ouvir isso nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizeis: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes alvoroço no meio dela e os oprimidos dentro dela. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá e cercará a sua terra e derribará a sua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Ouve e protestais contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos.
No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitareis o altar de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa do verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Capítulo 4. Ouve essas palavras, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis aos seus senhores, dai cá, e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que levarão com anzóis os vossos descendentes com anzóis de pesca, e saireis pelas brechas, um após o outro, e vos lançareis para Hermon, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazeis os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ofereceis sacrifícios de louvores do que é levado, e apregoais sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel. Disse o Senhor Jeová. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. E fiz chover sobre uma cidade, e sobre a outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Fervi-vos com queimadura e com ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito, e os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns entre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra. E vós fostes como um atição arrebentado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepare-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque Ele é o que forma os montes e cria os ventos, e declara aos homens, ao qual os seus pensamentos, o que faz de manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Capítulo 5. Ouve essas palavras que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está a sua terra, não há quem levante. Porque diz o Senhor Jeová, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei, mas não busquei a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo e Betel será desfeito em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz 7 estrelas, e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã e escurece o dia como a noite. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que faz vir súbita destruição sobre os fortes, e de sorte que vem assolação contra a fortaleza. Aborrecem na porta ao que os repreende, e abomina os que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais sobre o dele, exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis.
Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis o seu vinho, porque sei que são muitas as vossas transgressões e enorme os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente, guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta, e talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor, em todas as ruas haverá pranto. Em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão, ai, ai. E ao lavrador chamarão para churro e para o pranto para os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daquele que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Trevas será e não luz. Como se o homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em uma casa, a sua mão encostaste à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridade sem nenhum resplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvireis as melodias dos seus instrumentos. Corra, porém, o juízo com as águas e a justiça com o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e ablações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes, lavastes a tenda de vosso Moloque, e o altar de vossas imagens, e a estrela dos vossos deuses, que fizesse para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos.